Sejam muito bem-vindos, meus caros, e as semanas vão passando e eu não consigo deixar de mencionar no dia de hoje, e aliás todas as semanas praticamente, este programa que é feito entre Miguel Prata Roque e Miguel Morgado. É um programa que teve como principal tema a escolha de Maria Luísa Albuquerque para Comissária Europeia, ex-passista, ex-ministra das Finanças do governo passista, e vamos falar um bocadinho sobre o cadastro ou o currículo da mesma e falar sobre uma narrativa de que Pedro Passos Coelho e todos os seus associados têm cadastro, tendo em conta o governo que tiveram. No entanto, ministros de José Sócrates têm currículo e têm praticamente, citando Miguel Morgado, têm praticamente uma avenida aberta para a continuidade da sua carreira política. Miguel Morgado acabou mesmo por esclarecer esse ponto, por desmontar essa narrativa socialista, porque eu acho mesmo que é uma narrativa, porque quer dizer, ministros associados ao governo de um bandido como é José Sócrates têm currículo, ministros associados a um homem que nunca roubou nada a ninguém e que apenas executou um plano que foi delineado entre o Partido Socialista e a Troika, são ministros que têm cadastro. Não cabe na cabeça de ninguém e Miguel Morgado fez questão de desmontar essa narrativa. Vamos então ouvir o habitual comentário político de Miguel Morgado entre, como eu disse, Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, com a jornalista que também é habitual e que peço perdão, mas não me recordo do nome. Portanto, vamos então ouvir o que Miguel Morgado tem a dizer sobre a escolha da nova Comissária Europeia. Caso as pessoas não saibam, a Troika tinha dado ao governo de Pedro Passos Coelho menos de um mês para vender o BPN. Porque o governo de Sócrates e do Partido Socialista não tinha feito absolutamente nada. Portanto, não há com aquela nacionalização ruinosa. Nem nesta venda, nem na privatização da Tapirana. Claro que não. Os portugueses deviam estar gratos, e na altura até foi Maria Luísa Albuquerque, mas ela não era Ministra das Finanças, Vítor Gaspar, o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, por ter resolvido esse incêndio, porque era isso que se tratava, em contrarrelógio, porque o que aconteceu com o governo do PS, o descalabro que foi a bancarrota, e Maria Luísa Albuquerque teve 4 anos e meio, primeiro como Secretário de Estado e como Ministro das Finanças, a tratar destes problemas. Já agora... Isto é importante de referir porque estamos a falar de uma mulher que, gosto ou não dela, eu não tenho uma opinião específica e detalhada sobre a própria, não é uma opinião que eu tenha, mas compreenda-se que os membros daquele governo foram sujeitos a circunstâncias muito específicas e que eu noto que, do ponto de vista da narrativa, de comentadores políticos e até do espaço público, que é muito maior a exigência para com membros do antigo governo passista do que para com membros do antigo governo de José Sócrates. Augusto Santos Silva, que é uma personagem que é conhecida de todos nós, principalmente vocês, militantes do Chega, como é o meu caso, Augusto Santos Silva foi ministro dos Assuntos Parlamentares de José Sócrates. Quando Augusto Santos Silva foi eleito para presidente da Assembleia da República, eu não ouvi um pio sobre a associação de Augusto Santos Silva à bancarrota de José Sócrates. Eu não ouvi um pio. Augusto Santos Silva esteve na sala com José Sócrates e com representantes da Troika a negociar o acordo executado por Pedro Passos Coelho. Há imagens disso. Portanto, eu sei que as imagens têm um peso e que o simbolismo tem o seu peso. E se há uma coisa que é simbólica para associar Augusto Santos Silva à austeridade, vamos associar a imagem de José Sócrates sentado ao lado de Augusto Santos Silva com representantes da Troika. Porque agora dizem, Maria Luísa Albuquerque é o rosto da austeridade. E o que era Augusto Santos Silva? Augusto Santos Silva, além das raízes ideológicas radicais, porque Augusto Santos Silva é um trotskista, tem bases trotskistas, certo? Tem também no seu cadastro ter sido Ministro dos Assuntos Parlamentares de José Sócrates. Não podemos dizer que o governo passista ou ser membro do governo passista é um cadastro, independentemente do que se ache do governo. Podemos dizer, Pedro Passos Coelho foi além da Troika, não o deveria ter feito, tenho esta opinião, não gostei desta atitude. Tudo bem, podemos debater isso. Agora, que ninguém me diga, que ninguém tenha a coragem de dizer que ser parte do governo de José Sócrates é currículo e que ser parte do governo de Pedro Passos Coelho é cadastro. Quer dizer, isto é risível. Mas vamos ouvir quem sabe a falar sobre o assunto, porque Miguel Morgado já vai fazer um parênteses sobre esse tema. Não me recordo de haver indicações de comissários europeus que não fossem de fonte partidária. Lembro-me do atrevimento do Partido Socialista em 2014, que queria que o governo de Pedro Passos Coelho indicasse Maria João Rodrigues, militante do Partido Socialista. A propósito de quê? A propósito de quê? Se o Partido Socialista nunca tinha manifestado abertura para fazer indicações que não fossem das suas cores. Não há critério nenhum aí, ó Miguel Prata Roque. Eu concordo contigo nisto.
Acho que a indicação para comissário europeu pode justificar uma reunião com os maiores partidos, não com todos, com os maiores partidos, aqueles partidos que não se revêem na Constituição Europeia, por amor de Deus. Com os maiores partidos. Pode haver essa auscultação. Não tem havido cortesia nenhuma do Partido Socialista em nada dessas matérias, mas podia ter havido isso. A crítica que eu estava a falar nem sequer foi essa veiculada. Porque eu ouvi Pedro Delgado Alves a falar e aquilo que ele diz é intolerável a título de um porta-voz do principal partido da oposição. Neste caso, nós chegamos a este ponto em que a associação ao governo Sócrates é uma espécie de avenida para continuar a carreira política e a associação ao governo de Pedro Passos Coelho, porque é isso que se trata, não é mais nada. A associação ao governo de Pedro Passos Coelho acaba por ser um cadastro. Quando o que a Maria Luís fez, e eu fui testemunha disso, direta, todos os dias, foi serviço público, 24 horas da vida dela, pelo menos naqueles 4 anos e meio. Mas como deputada, foi uma deputada muito mais insignificante. Mas como Ministra das Finanças, Secretária de Estado do Tesouro, absolutamente. E eu continuo a dizer, e acho que a maior parte dos portugueses me acompanha nisto, podem não gostar de Maria Luís Albuquerque nem gostar de mim, mas os portugueses estão fartos de um sectarismo cego, que é o que nós estamos a ver na América, é o que nós vemos aqui todos os dias. Isso acho que é intolerável. Absolutamente intolerável. E Miguel Morgado faz aqui um ponto interessantíssimo que é, quer dizer, nós convenhamos, o Partido Socialista não é propriamente reconhecido em Portugal nos dias de hoje por ser um partido renovado, rejuvenescido e por ter imensas pessoas com potencial e com capacidade de assumirem cargos futuramente. O Partido Socialista é um partido, e perdoem-me a expressão, porque idosos, no meu entender, nas terminologias que eu uso, velhos é uma coisa e idosos é outra. E o Partido Socialista é um grupo de velhos, de pessoas que estão habituadas a outros tempos, de pessoas que estão habituadas a trocar poder entre si e que nada têm a ver com convicções político-ideológicas, quer dizer, não é como se estivessem propriamente muito vincados do ponto de vista programático. Agora, o que eu queria esclarecer sobre este assunto é, nós não podemos continuar a achar que o Partido Socialista pode fazer todas as críticas, sendo que não tem moralidade para fazer a maior parte delas. Muitos dos deputados, nos dias de hoje, que estão presentes, mais uma vez digo, porque o Partido Socialista não é propriamente um partido rejuvenescido, com juventude, com imensas pessoas com potencial. Tem algumas, e eu conheço inclusive algumas, pessoalmente, mas não tem muitas, apesar de não me identificar, obviamente, mas conheço. Tendo em conta que o Partido Socialista não é um partido rejuvenescido, temos muitos políticos, deputados, que até há bem pouco tempo, alguns deles já não, mas até há bem pouco tempo tínhamos deputados do Partido Socialista, inclusive nos governos de António Costa, que foram parte do governo de José Sócrates e que nem por isso tiveram o dedo apontado. No entanto, toda e qualquer escolha que seja feita, que esteja associada ao governo de Pedro Passos Coelho, é automaticamente cadastro. Meus senhores, José Sócrates, e digo isto com toda a frontalidade do mundo, José Sócrates foi um bandido. Está a ser julgado em tribunal há praticamente uma década. Está a recorrer e está a abusar dos mecanismos da justiça portuguesa para não ser condenado. Todos nós sabemos das histórias do cofre da mãe, todos nós sabemos dos empréstimos de determinados amigos, até de apartamentos luxuosos de milhões e milhões de euros em França. Portanto, nós todos sabemos desta história. José Sócrates foi um bandido, e digo com toda a frontalidade deste mundo para a Câmara. Não podemos dizer, e aqui tenho que defender o governo passista, porque apesar de não ter sido 100% correto, também digam-me um governo que tenha sido, mas apesar de não ter sido um governo com que eu me identifico com todas as medidas, foi muito mais sério do que alguma vez o José Sócrates poderia ter sido, e enquanto que louvamos ministros de José Sócrates e dizemos que são grandes homens, que são grandes senhores, que têm currículo político, todos os associados ao governo passista são bandidos com cadastro. Quer dizer, isto é risível. Eu não tenho opinião sobre a senhora, tenho a opinião sobre esta narrativa ridícula que por aí anda, de que um governo de um lado é uma coisa, o governo do outro lado são bandidos, é cadastro, etc. Mas bom, da minha parte era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Mais um ótimo comentário de Miguel Morgado. Eu tendo a gostar muito de o ouvir, até por isso é que o trago mais vezes ao canal, porque gosto muito de ouvir Miguel Morgado e é por isso que trago, e acho que foi uma desconstrução de uma narrativa socialista muitíssimo importante. Quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.